Evangelho de João, capítulo 14, primeiro versículo ao versículo 6. E ainda, façamos uma leitura alternada desses 6 versículos, por favor. Está escrito assim, na palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Amém. Quero conduzi-los ainda em uma oração, para que Deus possa, assim, através da sua palavra, edificar a sua vida. Oremos. Pai nosso que estás no céu, como é bom saber que o Senhor se importa com a nossa vida. Te rendemos graças, ó Pai do céu, porque hoje temos o privilégio de nos achegar até o Teu trono, te louvar e ainda de prestar o culto que lhe é devido, Pai. Mas essa noite nós também voltamos à nossa triste realidade de como somos limitados, imperfeitos, e como carecemos, ó Deus, do Teu consolo. Por isso suplico a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que venha essa noite visitar a nossa vida, trazendo esse consolo tão precioso. Consolo este que não encontramos em riquezas, em títulos, em drogas, mas tão somente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ó Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida diariamente. E assim nós oramos, gratos, ao mesmo tempo pedimos no nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Amém. Consolo para corações perturbados. Consolo para corações perturbados. Esse é o tema da mensagem dessa noite. A mensagem que lemos é muito preciosa. É por essa razão que Martinho Lutero, o grande reformador, o grande pastor que viveu lá no século XVI, ele chamou essa passagem de um melhor e mais confortante sermão que o Senhor Jesus Cristo pregou na terra. Um tesouro, uma joia impossível de ser comprada com as riquezas deste mundo. Uma grande verdade. É por isso que nós encontramos aqui, nesses poucos versos, o fundamento para o consolo cristão. Caso você tenha entrado aqui esta noite buscando por um consolo, eis que vos apresento essa grande verdade. Segundo a Escritura, aquelas eram as últimas horas de Jesus com seus discípulos. Eles estavam ali reunidos no cenáculo, onde Jesus transmitiria a eles as últimas lições, ou melhor, como fosse aquela aula da saudade. Embora havia chegado a época da Páscoa, o ambiente ali não era de festa, mas de tristeza e de muita apreensão, porque poucas horas Jesus seria traído, preso, torturado e, por fim, crucificado. Mas o mais interessante é que
aparentemente aqueles discípulos estavam desmoronando com respeito à sua confiança em Cristo Jesus. Jesus, por quem eles haviam abandonado todas as coisas, estava de partida. O amado Mestre, a quem eles haviam confiado as suas próprias vidas, os estava deixando. Se você já perdeu uma pessoa amada, você sabe como é esse tipo de sentimento, não é mesmo? Imagine só o que se passava no coração desses discípulos que passaram um precioso tempo andando, comendo com o Mestre, com o Senhor do Universo. Eu não tenho dúvidas que o coração desses homens estava indubitavelmente atordoados, confusos e ao mesmo tempo cheio de ansiedade e de medo. Mas o mais espantoso de tudo isso é quando eu olho para Jesus Cristo, eu percebo que naquelas horas difíceis, onde ele estaria ali sendo levado para a cruz, carregando o seu maldito pecado, o meu pecado sobre ele, sendo amaldiçoado com a maldição de Deus, nesses momentos difíceis, Cristo ele se volta então humilhando para trazer conforto àqueles amados discípulos. É por essa razão que a gente consegue entender o que está registrado em João capítulo 3, versículo 1, onde diz que tendo amado os seus do mundo, amou-os perfeitamente, completamente, totalmente. Essa é a natureza de Jesus Cristo. O que Ele nos ama, a maneira que Ele nos ama, é uma maneira completa, perfeita. Por isso, meu querido irmão, se você entrou aqui essa noite desanimado, descontente, quem sabe ansioso, confuso, inseguro, talvez a razão de tudo isso é que você não confia em Jesus Cristo como deveria. Cantamos lindos cânticos, frequentamos uma igreja, cumprimos diariamente, semanalmente uma agenda, mas a grande pergunta que surge, que diferença isso tem feito na minha vida? Será que eu, de fato, confio em Cristo? Será que quando as lutas, as tempestades me alcançam, eu de fato demonstro ser um homem que confio em Cristo? Talvez você e eu, muitas vezes, temos nos comportado como esses discípulos que estão aqui. Olhamos muitas vezes para as circunstâncias, muito pouco para o Senhor da nossa fé. Sendo assim, eu quero nessa noite convidar você a olhar para esses versos, porque aqui Jesus nos ensina que só nós experimentaremos do seu genuíno conforto se verdadeiramente confiarmos em sua pessoa. E essa confiança que seremos convidados essa noite a demonstrar na nossa vida cristã é apresentada aqui sobre 3 aspectos. E o primeiro aspecto do consolo divino é a confiança na presença de Cristo. Veja só o verso 1 do texto que nós acabamos de ler. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É interessante destacar que a expressão usada aqui no texto, não se turbe o vosso coração, significa na língua grega literalmente assim: pare de deixar que o seu coração fique ansioso. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Pare de deixar que o seu coração esteja preso à ansiedade. E, de fato, esses discípulos estavam aterrorizados, extremamente ansiosos com o que poderia acontecer. Veja bem, eles tinham abandonado tudo para seguir a Jesus, e agora Jesus os estava deixando. E ainda mais, Jesus havia dito a eles
que um entre o seu grupo seria instrumento de traição e que Pedro, o grande Pedro, aparentemente um dos mais fortes discípulos, iria negá-lo ainda naquela noite. Pense você como se encontrava o coração desses discípulos. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de exortá-los, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O interessante é que há uma ideia muito presente no povo judeu. Eles possuem uma ideia de confiar em um Deus completamente invisível, mas eles confiavam em um Deus invisível. É por essa razão que Cristo, então, apresenta essa grande ideia usada pelos judeus. Da mesma forma que vocês acreditam nesse Deus visível, Deus Pai visível, creem também em mim. Na verdade, isso porque Cristo, Jesus, queria que os seus discípulos entendessem que, embora Ele os estivesse deixando fisicamente, Ele estaria com eles espiritualmente. Cristo queria que os seus discípulos entendessem, quando usou essa expressão, crede em Pai, creia em Deus, creia também em mim, é que, embora Ele os estivesse deixando fisicamente, Jesus estaria com eles espiritualmente. Mas me parece que os discípulos não confiaram nessas palavras de Jesus. Uma rápida aplicação. Da mesma maneira, nós também não estamos dando o devido valor às palavras de Cristo Jesus. Palavras como essas. Somos convidados, somos exortados a nos voltar a Ele como Senhor da nossa vida. E a gente não fez diferente como esses discípulos fizeram. Nós não fizemos diferente como eles fizeram. Note só, a Bíblia diz que Tomé, depois de ouvir falar da ressurreição, que Cristo estava vivo, que Cristo havia ressuscitado entre os mortos, e que Cristo havia aparecido aos outros discípulos, Tomé, então, nenhum misto de incredulidade, disse o seguinte, conforme nós podemos ver lá em João, capítulo 20, o versículo 25. Tomé disse o seguinte: se eu não vir nas suas mãos as marcas ou o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Imagine você esses homens que andaram com Jesus, comeram com Jesus, ouviram essas promessas, essas palavras ditas pelo próprio Jesus. Agora estão duvidando do que Jesus havia dito. Mas nós veremos ainda nos versos seguintes, os versos 26 aos versos 29, que passado 8 dias, enquanto eles estavam ali naquela mesma casa, as portas trancadas, Jesus então aparece a eles dizendo: paz seja convosco. E imediatamente ele se vira a Tomé dizendo: coloque aqui o seu dedo, vê as minhas mãos. Não sejas um incrédulo, Tomé, mas um crente. A Bíblia diz que Tomé então se volta para Jesus dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus então diz: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Note você, meu querido irmão, que Cristo está aqui nos trazendo uma preciosa e viva verdade, que nós devemos confiar em sua presença, mesmo que muitas vezes não consigamos vê-lo, porque nós não conseguiremos ver Jesus Cristo enquanto estivermos aqui nessa vida.
a menos que você confie de fato em Cristo Jesus, você não vai desfrutar desse genuíno consolo que Ele nos promete. Sabe por quê? Muitas vezes passaremos nessa vida por momentos difíceis, por severas provações, mas é preciso que você acredite em Cristo. É necessário que você creia que Ele está com você, quaisquer que sejam as dificuldades, os problemas que você tem enfrentado, lembre que Ele está ao seu lado, porque Ele nos prometeu isso. Está registrado lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E lá ainda em Hebreus está escrito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Porque qual o motivo que nos leva às vezes a não confiar nesse Deus tão presente? Muitas vezes é porque nós acreditamos apenas no brilho das coisas. Como o brilho das coisas tem nos fascinado, não é verdade? Como nós temos vivido aqui, o pouco tempo que nos resta, preocupados com coisas. E nessas coisas depositamos muitas vezes a nossa confiança. E muitas vezes Deus então permite que passemos por tempestades para que nós compreendamos que somente Ele, e somente em Cristo encontraremos o verdadeiro consolo para as nossas almas. Será que de fato você confia na presença de Cristo? Será que isso tem feito diferença na sua vida? Será que os dias que você tem frequentado a igreja, a sua vida, ao participar de momentos preciosos como esse, tem trazido alguma diferença a você e àqueles que estão ao seu redor? Porque eu tenho aprendido, pouco tempo, que não basta apenas ter um credo, irmãos. É preciso também ter vida. Como precisamos ter vida? E sabe de uma coisa? Eu nunca vi esse Jesus Cristo. Como às vezes me pego pensando, imaginando como seria Jesus. Mas ninguém há neste mundo em que eu creia mais. Porque Ele está vivo, Ele é real. E sabe, eu tenho procurado conhecê-lo ainda mais. Porque a cada dia que passo, posso sentir de fato a sua presença na minha vida. A cada instante que eu vivo, percebo que o Senhor está cuidando de mim. Minha mãe gostava muito de cantar um corinho lá em casa, quando ela nos reunia para o culto doméstico. Que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. Mas ainda há um segundo aspecto do consolo divino, que é confiar nas promessas de Cristo. Note você que Jesus, depois de ensinar aos discípulos que eles podiam contar com a sua presença, que seria real, seria constante, seria espiritual, Cristo então apresenta agora uma das mais preciosas promessas da Escritura, a saber, a vida eterna ao seu lado. Vejam só o versículo 2, bote os seus olhos à Escritura. Está escrito assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito,
Olha você, Jesus Cristo queria muito que os seus discípulos confiassem na sua promessa. Neste momento, Cristo desejava que os seus discípulos, de fato, se entregassem à sua palavra, às suas promessas que estavam sendo pronunciadas ali. Mas que, ao mesmo tempo, eles compreendessem que a sua partida seria para propulsionar o cumprimento dessa promessa. Vou preparar-vos lugar. Cristo está falando aqui de céu, de vida eterna, daquilo que Ele está preparando para os seus discípulos. É por isso que Jesus Cristo constantemente usou esse termo para se referir ao céu. Casa do meu Pai. Se você ler outras vezes o Evangelho de João, você vai perceber que Jesus muitas vezes se referiu ao céu como a casa de meu Pai. Para Cristo, o céu é dessa forma, é a casa do Pai. Eu não sei que sensação você tem quando retorna à casa do seu pai. Eu perdi meu pai ainda muito cedo, quando tinha 2 anos de vida, era um bebezinho. Então não pude experimentar desse precioso gozo de retornar e dizer assim, olha, estou na casa do meu pai. Mas eu creio que muitos que estão aqui essa noite têm esse privilégio quando voltam à casa de seus pais. Que sensação agradável, não é mesmo? Vocês ali não serão tratados como um mero estranho, um estrangeiro, mas como filhos. Na casa do Pai, nada mais é do que a sua própria casa. Veja você que ali, quando Cristo está se referindo ao céu, Ele não está tratando como um lugar grandioso, uma coisa muito estranha, esquisita, não. Quando Cristo está dizendo assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, Ele está dizendo, é para este lugar que eu vou habitar com vocês. Ali nós não seremos meros visitantes, ali nós seremos residentes, será a nossa casa. Mas o que me chama a atenção é a expressão usada, na casa de meu pai há muitas moradas. Tristemente, essa expressão tem dado a muita gente uma ideia errada do que é o céu. Alguns parecem pensar que quando chegarem lá no céu, serão recebidos como um anjo, como corretor de imóvel lá do céu, que lhes passará às mãos a chave da sua grande mansão celestial, devido à proporção do seu grande galardão. Já ouvi diversas pessoas dizendo isso. De preferência, querem morar no céu, um lugarzinho bem reservado, bem longe daquele irmão, um lugar onde ele tem muita tranquilidade. Mas a ideia que a Bíblia nos traz, a ideia correta, não é assim. Porque a ideia correta para a expressão, na Bíblia há muitas moradas, na Bíblia há muitos lugares de habitação. Porque na cultura de Jesus Cristo, naquela época, quando o filho casava, raramente ele deixava a casa do seu pai. Para o contrário, simplesmente o pai tinha que acrescentar uma outra ala à estrutura que já existia. Então, Jesus Cristo aqui não está falando de conjuntos habitacionais, e nem mesmo de mansões embaixo de uma colina. Cristo está dizendo em habitar junto com Deus, em morar com Deus, e não em condomínios fechados lá no céu. Quando Cristo está dizendo assim, na casa de meu pai há muitas moradas, é porque os discípulos deveriam acreditar que eles estariam habitando eternamente com Cristo.
é uma família da fé, morando no mesmo teto, e não uma rua abaixo de Cristo. Tamanha intimidade será neste lugar. Por isso fiquem tranquilos, irmãos, que neste lugar não haverá superlotação. Ninguém será despojado. O céu é um lugar tão maravilhoso que foge da sua capacidade. Por mais que tentemos aqui essa noite pronunciar coisas que se comparem ao céu, ele é um lugar muito maior do que podemos imaginar. Pense bem, Jesus Cristo, que criou o universo em uma semana, algo maravilhoso, tremendo, esteve trabalhando já por 2 milênios, preparando o céu para habitar com o seu povo. É isso que o Senhor Jesus está preparando para os seus filhos. É por essa razão que tudo o que Ele pede para mim e para você essa noite é que nós devemos confiar nas suas promessas. E convenhamos, o Senhor não é homem para que prometa e não venha cumprir. Temos aí muitos políticos que prometem e não cumprem. Mas Cristo, o que nos pede essa noite é que nós confiemos em suas promessas. E ele continua assim no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja você que Cristo está tão desejoso, mas tão desejoso, em voltar, em fazer essa morada eterna com seus discípulos, que nós podemos ver lá em João, capítulo 17, o versículo 24, assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O desejo de Cristo é tão grande, Ele está tão desejoso em retornar para que possamos fazer com Ele essa morada, essa comunhão eterna. E eu fico imaginando como essas palavras ditas por Jesus devem ter trazido tanto conforto ao coração desses discípulos, não é mesmo? Tão certo que Jesus estava de partida naqueles dias, Ele voltará um dia em pessoa para receber o seu povo pessoalmente naquele lugar lindo onde Ele preparou, a casa do Pai. Nós podemos ter confiança e devemos crer que Ele vai voltar, mesmo que nós não saibamos quando isso vai acontecer. Eu não sei se você tem notado, a Igreja de Cristo não tem falado mais sobre a volta de Cristo, a volta de Jesus. Temos ouvido tantas pregações, menos que Cristo um dia vai voltar para habitar eternamente com a sua igreja. De uma maneira muito discreta, a igreja tem perdido o foco dessa promessa. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, alguns anos, mas o maior espetáculo da humanidade está para acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É quando Cristo então retornará para habitar eternamente com a sua igreja. E será que você estará preparado para esse dia? Será que você está se preparando para que esse dia, quando chegar, finalmente, a gente observa aqui o terceiro e último aspecto do consolo divino, que devemos confiar na pessoa de Cristo. Nós devemos confiar na pessoa de Cristo.
Aqueles discípulos ficaram completamente atônitos quando Jesus, ainda falando da sua partida, falando da vida eterna, falando da casa do Pai, acrescentou o que veremos agora no versículo 4 do texto, onde está escrito assim: vós sabeis o caminho para onde vou. Jesus disse isso para os seus discípulos, falando de sua partida, falando da eternidade, da vida eterna. Agora ele acrescenta: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas nós veremos que, aparentemente, esses discípulos estavam entendendo pouco a ideia da partida de Jesus. Mas, na verdade, agora eles não estavam mais certos de mais nada. O que nós veremos nos versos seguintes é que eles não estavam compreendendo o que Cristo estava querendo dizer com aquilo: a casa do Pai, há muitas moradas, vida eterna. E Tomé provavelmente tenha falado pelos outros discípulos o seguinte, versículo 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 5. Veja você que Tomé, em outras palavras, estava dizendo assim: Senhor, o nosso conhecimento até agora para na sua morte, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai após a sua morte. Aliás, Deus, nós nem sabemos qual é o caminho que deveremos seguir. Essa é uma boa pergunta, porque pode ser que há entre nós pessoas aqui que estão perguntando dessa mesma maneira: que caminho seguro me leva até o céu? Há tantas religiões, há tantas doutrinas humanas sendo lançadas. Qual é o caminho verdadeiro? Qual é a religião verdadeira? Essa é uma boa pergunta, porque, quem sabe, essa tem sido a sua pergunta. Mas a resposta de Jesus ainda é mais preciosa e mais profunda. E ele respondeu assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Preste bem atenção, porque Jesus Cristo, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: vocês não precisam saber como chegar lá. Eu venho buscá-los. Que linda promessa, não é mesmo? Vocês não precisam se preocupar de detalhes de como chegar até a casa do Pai, porque eu virei buscá-los. Não sei se você já esteve em uma cidade estranha e parou para pedir informações. Já aconteceu isso com você? Comigo diversas vezes. Ao entrar em uma cidade, estar perdido e ter que parar para pedir alguma informação. Se a sua experiência é igual à minha, você encontrou, assim, certamente, alguém que lhe disse uma porção de informações complicadas que você nem conseguiu entender, não é mesmo? Principalmente se for um mineirinho lá do interior de Minas. Quando ele diz assim: não, é logo ali. Entra por aqui, vira à direita, quarta, à esquerda, na rotatória, é logo ali. Cuidado, que o ali de mineiro você vai andar e não vai chegar. E às vezes a minha esposa, ela implica muito comigo, porque eu não tenho interesse em ficar gravando nome de ruas. Às vezes eu passo por um lugar diversas vezes e ela então diz assim: Márcio, você já passou aqui diversas vezes, você não gravou o nome dessa rua? E eu respondo para ela assim: olha, amor, deixa isso para o correio, para os carteiros, porque a minha vocação é ser pregador, pastor, futuramente. Mas eu quero dizer, irmãos, quão melhor seria se a pessoa dissesse assim: siga-me, eu vou te levar até lá. Siga-me, eu vou te conduzir até lá. E é isso que Jesus Cristo faz. Ele não simplesmente nos mostra a direção segura para a casa do Pai.
Ele simplesmente nos leva até lá. Veja você que salvação não é aquilo que os homens fazem para Deus. Eu já disse isso. Salvação não é conquistada por méritos, por obras humanas. Ninguém vai chegar ao céu, à casa do Pai, a menos que Cristo o leve até lá. Meu querido irmão, é por isso que a morte para o verdadeiro cristão é uma experiência tão gloriosa que o apóstolo Paulo escreveu lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, o verso 21, assim: porquanto para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Será que há na nossa vida esse desejo tão grande, essa expectativa tremenda de que o morrer será lucro? Será que há no nosso coração, de fato, essa confiança na pessoa de Cristo como o verdadeiro Deus, o único capaz de levar você a morar na casa do Pai, no céu? Meu querido ouvinte, saiba que Cristo é tudo de que um homem e uma mulher precisam. Tudo que Adão perdeu lá no Éden, nós podemos recuperar pela pessoa de Cristo. Basta confiar na sua presença. Mesmo que nós não consigamos vê-lo, Ele está aqui presente. Participaremos agora da mesa do Senhor. Ele está aqui em espírito, ministrando graça, fortalecendo a sua vida. Basta que você também venha confiar nas suas promessas, como essa que nós acabamos de aprender, que há um lugar onde Deus vai morar eternamente com o seu povo. E é preciso que você também confie na pessoa de Cristo. Talvez você entrou aqui à procura desse grande conforto. E vou repetir que esse conforto você não vai encontrar nas noitadas. Você não vai encontrar no sexo. Você não vai encontrar esse genuíno conforto nas drogas. Você não vai encontrar também nos seus bens materiais, no seu dinheiro, mas somente na pessoa e obra de Cristo Jesus. Meu desejo é que você, essa noite, se renda a essa verdade, a essas verdades. E quem sabe você está tão assim aberto a se entregar, a se voltar a esse Jesus. Você pode me procurar depois, que vou te contar mais lindas verdades a respeito desse verdadeiro Deus. Vou estar lá atrás depois, basta me procurar. Fiquemos de pé para orar. Ó Senhor Jesus, quão preciosas são as suas palavras. E como também precisamos que o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti, Pai. Mesmo que não consigamos entender como o Senhor pode nos sustentar espiritualmente, mesmo que nós não consigamos ver a Tua imagem, mas que o Senhor, ó Pai querido, venha a trazer essa certeza a nossas vidas essa noite. Que a Tua palavra venha nos chamar a sermos a cada dia mais dependentes de Ti, a deixar menos as coisas deste mundo
e se voltar mais para o Senhor. Enche, ó Pai, o nosso coração dessa expectativa, esse desejo de habitar eternamente com o Senhor. Porque pode ser, ó Deus, que brevemente o Senhor nos chame para morar contigo. Pode ser que nós enfrentemos momentos muito difíceis, mas se fato nós confiarmos em Ti, a nossa caminhada será uma caminhada muito feliz e abençoadora enquanto estivermos aqui. Assim nós pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem assentar-se.